testemunho, ele diz respeito à resposta de oração de uma mãe por um filho. Quando eu era criança, até os meus 8 anos de idade, eu tinha alguns problemas. De vez em quando eu acordava e eu via que eu estava todo molhado e que eu não tinha uma retenção urinária no meio da noite. E aquilo me deixava muito triste, né? Mesmo eu sendo criança, mas eu já sabia que era grande, que isso não era comum entre os meus primos, entre os meus amigos, meus conhecidos, mas eu nunca entendi o porquê que isso acontecia. Até que em uma das noites a minha mãe foi até o meu quarto, segundo a palavra dela mesma, ela sentiu no coração de ver se eu estava bem. Em casa vivia minha mãe, meu pai, eu e mais 2 irmãs, e ela teve esse desejo de ver se o filho dela estava bem. Quando ela chegou lá, eu estava com o corpo completamente amolecido, completamente solto, como uma criança desmaiada, não dormindo, mas desmaiada mesmo. E ela mexeu comigo, ela me pegou no colo, e ali ela viu então que eu estava molhado, e ela se assustou, né, com a forma com que ela me encontrou. Ela chamou meu pai, juntos correram para o hospital, e no meio do caminho eu tive uma convulsão, uma forte convulsão. E a partir daquele momento, então, se descobriu que eu tinha problema que eu era doente, né? Que eu tinha epilepsia. E isso acontecia em mim nas noites, né? Eu tinha ataques epiléticos durante as noites e ele era silencioso, né? Eu ficava simplesmente amolecido e por todas as noites, a partir daquele momento, a minha mãe ia nas madrugadas e por mais de uma vez ali a ver se eu estava bem ou não. Por mais vezes aconteceu dela me pegar no momento de um ataque epilético e me levar ao hospital. E se eu não me engano, na terceira vez, foi uma vez em que isso aconteceu de uma forma muito forte. Meu pai ele levantava cedo para trabalhar, ele madrugava, saía de casa às 4 da manhã. E isso aconteceu um pouco depois, então ela pediu auxílio de um conhecido que morava perto de casa, um policial militar, e ele me levou ao hospital. E nesse dia foi um dia em que eu vomitei o carro todo dele e em um determinado momento ainda no percurso o meu maxilar ele se deslocou e a minha boca veio parar praticamente na orelha. E a minha mãe com o filho no colo, né, desesperada naquele momento, ela ainda não frequentava uma igreja, ela ainda não havia entregue a própria vida a Deus, mas ela sabia que existia um Deus, ela sabia que existia alguém poderoso, né, que através de um clamor poderia atender ao pedido de uma mãe. E naquele momento ela orou para Deus e as palavras dela foram: Deus, eu não quero que meu filho fique deformado, eu não quero que meu filho fique deficiente. Se for para ele ficar assim, Deus, leve o meu filho, mas eu não desejo isso para o meu filho. Mas eu também não desejo perder o meu filho. Então naquele momento ela disse que minha boca voltou como quem realmente pega com a mão e encaixa. E eu fui para o hospital, né, fui tratado, fui cuidado naquela noite e eu já vim tomando um remédio fortíssimo para isso diariamente, né, e no próximo exame que eu fui fazer para ver como é que estava a extensão, né, a gravidade do problema, foi dado como que eu nem tivesse epilepsia. Então aquela oração da minha mãe não foi somente por uma libertação naquele momento, mas foi uma oração que trouxe a mim a cura, a resposta da oração de uma mãe por um filho. De lá pra cá eu guardo o meu último exame, mas eu, graças a Deus, nunca mais tive esse problema. Eu não trabalho com esse Senhor.